Olá, tudo bem? Graça e paz, louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça. Por aqui, seu irmão em Cristo Cláudio. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. Vamos ler algumas passagens que nos revela a verdadeira vontade do Pai, que é o Espírito. Jejum. Afinal de contas, devemos ou não devemos fazer o jejum, praticar o jejum? O jejum é espiritual ou o jejum é algo carnal? Este é o tema deste vídeo. Jejum, um ritual inútil. Dentro da religião, eles se utilizam de diversos rituais mosaicos, diversos rituais que fazem parte dos mandamentos, dos preceitos, das ordenanças, das leis de Moisés. Mas, afinal de contas, nós devemos cumprir as leis de Moisés em pleno século XXI? Nós devemos praticar esses preceitos, coisas que o apóstolo Paulo disse nos seus dias, que já eram coisas caducas, coisas velhas, que já eram obras mortas nos dias que Paulo escreveu as epístolas, a sã doutrina recebida no terceiro céu? Não será esses rituais criados pela religião para aprisionar as pessoas, para escravizar as pessoas, para colocar medo, pavor, pânico nas pessoas, nos seus fiéis, nos seus seguidores? Porque, afinal de contas, a religião, Jesus criou, Deus criou, ou foram os homens? O que salva uma pessoa? O que salvou uma pessoa? Foram as religiões? Foram os CNPJs? Foram as denominações? Foram os títulos pastorais, os títulos eclesiásticos? Ou, afinal de contas, o que justificou, santificou e purificou naquele madeiro foi o sangue do Filho de Deus, o sacrifício perfeito de Deus, a obra perfeita de Deus? Qual foi, afinal? Se foi o sangue, então, para que jejuar? Para que pagar o preço? Para que sacrifícios, holocaustos? Para que seguir mandamentos de maldição dadas por Moisés, recebidas por Moisés e dadas ao povo de Israel, aos israelitas? Afinal de contas, jejum era um ritual para o povo gentil ou um ritual para os judeus, os israelitas? Afinal de contas, os gentios, que eu faço parte, Deus nunca deu lei nenhuma. Porque antes da vinda de Jesus de Nazaré, do Filho do Homem, os gentios eram considerados como estrangeiros, eram afastados da comunidade de Israel e não tinham Deus no mundo, disse Paulo. Mas nos dias de hoje, os que estão dentro dessas chamadas igrejas, nesses templos de pedras, não são gentios? É o povo gentil ou não é o povo gentil? É o povo gentil. É o povo que não pertence à comunidade de Israel. Ora, então para que aplicar as leis de Moisés que foram dadas aos israelitas na vida dos gentios? Tem cabimento um negócio desse? Claro que não tem. Mas o porquê que eles fazem isso? Para aprisionar, para escravizar, para colocar na mente dos seus seguidores o que eles aprenderam da teologia, o que eles aprenderam no ensino carnal, que a teologia não tem nada de espiritual. Teólogos não são espirituais, teólogos são carnais. Teólogos são igual cientistas. Eles acreditam no Big Bang, eles acreditam que Jesus ainda vai voltar, eles acreditam que o que purifica uma pessoa é uma água batismal, e assim por diante. Eles acreditam que Deus não conhece uma criança quando nasce, tem que ser apresentado por um mestre, por um pregador. A Deus, olha, meu filho nasceu, olha. Deus, para eles, Deus não conhece. Então, eu te convido a fazer uma leitura no livro histórico de Lucas, capítulo 5, do versículo 33 ao 39. Vamos ver se realmente Jesus mandou ou não mandou jejuar. Quem eram os que eram obrigados a fazerem jejum? Até quando teve essa obrigação de jejuar? Até quando? Vamos ler. Livro histórico de Lucas, capítulo 5, versículo 33. Então eles disseram a Jesus: os discípulos de João Batista, frequentemente jejuam e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Versículo 34. Jesus, porém, lhes disse:
será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Quem é? Jesus estava com quem naqueles dias? Eu te pergunto. Aí você vai responder com os discípulos, com os 12 discípulos. E entre os 12 havia um que era um diabo. Não um diabo que era Judas. Ele era o acusador, o traidor. Então eles ali, por estarem na presença de Deus, por estarem com Deus, andando com Deus, eles tinham a necessidade de jejuar? Jesus disse que não. A religião diz que tem que jejuar. Mas eu te pergunto, Jesus não voltou ainda? Jesus ainda não estabeleceu a Jerusalém espiritual? Se você continuar comigo nesse vídeo até o final, eu vou mostrar para você que ele já voltou, que ele está aí dentro do seu espírito. Ele está morando, ele faz morada aí, ele se move no seu espírito. Esse amor que você sente pelo próximo, essa compaixão, essa misericórdia, é ele que faz isso dentro de você, meu amado. Ou você acha que você é especial por você amar o seu próximo? Não. Nós amamos o nosso próximo, nós temos vontade de ajudar o nosso próximo, nós temos compaixão, porque ele está aí dentro de você e dentro de mim. Por isso que eu faço esses vídeos, porque eu tenho amor à palavra dele. Eu quero que esse amor, que essa palavra chegue ao coração de quantas mais pessoas puderem. Porque esse interesse é ele que coloca em mim. Essa vontade de levar adiante a sã doutrina, a graça de Deus, é o Espírito da graça que coloca em mim. Então, se ele está dentro de você, Jesus aqui está falando que não precisa mais. Que o jejum era para ser feito na lei. Era para ser jejuado enquanto ele não estivesse com as pessoas. Mas depois que ele estivesse com as pessoas, já era. E Jesus, porém, lhe disse, será que vocês podem jejuar com os convidados para o casamento? Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Jesus perguntou. No entanto, aliás, Jesus respondeu. No versículo 35, no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. E então, naqueles dias, somente naqueles dias, eles vão jejuar. Quais foram naqueles dias? Quais foram aqueles dias? Sexta, sábado e domingo. Porque no domingo aconteceu o quê? Ele voltou. Então, Jesus disse para jejuar naqueles dias. No domingo, ele voltou. Então, eu te pergunto, há necessidade de jejuar? Os discípulos, depois daqueles dias, haveriam mais necessidade de seguir o ritual do jejuar, das leis de Moisés? Aqui está dizendo não. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Então, naqueles dias, eles vão jejuar. Fazendo a conta do exemplo que ele deu dos 3 dias do sinal de Jonas. Foram 3 dias e 3 noites. Vamos dizer que ele foi crucificado como a religião, como a história diz, sexta-feira, 3 horas da tarde. Foi isso? Sexta, sábado, domingo, só dá 2. Só dá 2 dias, não dá 3. Como eu acredito nas palavras de Jesus e não na teologia e não na história, então eu prefiro acreditar que a crucificação ocorreu na quinta-feira, 3 horas da tarde. 3, quinta, sexta, sábado, domingo. No domingo completou os 3 dias e as 3 noites. E Jesus voltou. Então, o jejum é um ritual inútil para os dias de hoje. O ritual é inútil desde o juízo do ano 70. Já era desde que ele ressuscitou. E aí se concretizou mais ainda depois do ano 70, que eu vou te mostrar mais à frente. Mas por que a religião segue essas coisas? Por quê? Porque, na verdade, é o quê? É uma tradição. Eles são tradicionalistas da religião. Eles dizem que são igrejas. Mentira, eles são sinagogas. Eles vivem dentro de uma sinagoga. Sinagoga era onde os judeus faziam e fazem a leitura da Torá, das leis de Moisés e o Antigo Pacto. E o que as chamadas igrejas fazem? Não é praticar, não é ler o Velho Testamento, não é colocar em prática na vida das pessoas o dízimo, ofertas, pedir
sacrifício, holocausto, apresentar criança, subir, batismo, porque é a lei da purificação, eles praticam ou não a lei de Moisés? Mas por quê? Porque eles são tradicionalistas, eles vivem de acordo com o antigo pacto. Aí ele fala assim, ó, no versículo 36, também lhes contou uma parábola. Jesus contou a eles: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Versículo 37. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres estragarão. 38. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém tendo bebido vinho velho prefere o novo, porque diz o velho é excelente. Você está entendendo aqui no final? Jesus acabou, quebrou aqueles que vieram questionar ele a respeito do jejum, quebrou no meio, quebrou na emenda, como diz. E Jesus quebrou eles na emenda. Porque o que eles praticavam, o que eles seguiam, era coisas da antiga aliança. O remendo velho, eles estavam querendo colocar em roupa nova. Eles estavam querendo colocar o velho preceito, o velho mandamento, a antiga aliança, a caducidade da letra, em quem? Nos discípulos, que eram roupas novas. Eles estavam querendo colocar os remendos das leis mosaicas, dos 613, dos mandamentos, das maldições de Moisés, na vida dos discípulos. É assim que é nos dias de hoje. A religião faz o quê? A religião pega a roupa nova, que são as pessoas, são os gentios, são aqueles que não têm lei, que não têm obrigação de cumprir nenhuma lei de Moisés, são roupas novas, seus fiéis. Eles vêm com remendo velho, remendo podre, estragado, do antigo pacto das leis de Moisés, faz o quê? Costura na roupa nova, que é o povo gentil, que são os fiéis, que já foram santificados, justificados e remidos pelo sangue de Jesus. É isso que eles fazem. Eles pegam o tradicionalismo, eles pegam as coisas antigas e aplicam nas vidas novas, fazendo com que essas vidas sejam amaldiçoadas. Vivam filhos eleitos de Deus vivendo sob maldição. Por quê? Porque estão remendados, estão cheios de remendo. Eles pegam vinho novo, que é o Espírito, que é o Deus Espírito, que é o Senhor, e coloca em odres velhos. Odres velhos representando o quê? Os velhos mandamentos, a antiga aliança, o velho pacto. Pega esse espírito e coloca lá dentro. Pega esse vinho novo e coloca dentro desse odre. Esse odre, com a fermentação do vinho, ele se rompe, se estraga tudo. É como dar pérolas aos porcos. É como você lavar uma porca, deixar ela limpinha, cheirosinha, depois você solta ela, ela vai direto pro lamaçal do chiqueiro. É assim que é. As pessoas que vivem, que estão nesses lugares, estão debaixo de maldição. Por quê? Paulo disse, todos os que são das obras das leis estão debaixo de maldição. Meu amado, é muito simples entender isso. Que dificuldade, pelo amor de Deus, que é para a religião entender isso. Por que eles aplicam essas coisas nas vidas das pessoas? Porque são tradicionalistas, porque são carnais. Porque Deus não está dentro desses templos, dentro dessas sinagogas, que eles chamam de igreja, para ensiná-los. O que está nesses lugares é mamon, é ganância, é soberba, é orgulho, é mentira, é engano, é fraude. São essas coisas que estão dentro desses lugares. E por não ter o Espírito de Deus nesses lugares, é que eles vivem de mentira. Eles vivem de fraude. Eles vivem de engano. Eles vivem das coisas carnais. Nada espiritual. E por eles serem carnais, os seus fiéis, os seus seguidores, vivem uma vida carnal. Uma vida como antigamente, sem Deus no mundo. As pessoas que frequentam esses lugares, a sua maioria são filhos eleitos de Deus, mas vivem na servidão, vivem na escravidão. Então, jejum, um ritual inútil. Nós não praticamos a lei de Moisés. Sendo assim, nós não temos que praticar o jejum também. Nós não devemos praticar a lei da purificação,
que é o batismo nas águas. Amém? Então, eu deixo essa mensagem. Espero ter sido útil de alguma forma. E se foi, dê aquele like, compartilhe e se inscreva no canal. É isso que eu te peço, mais nada. Para que nós possamos levar adiante a mensagem da sã doutrina, a mensagem da graça de Deus aos nossos irmãos que estão sendo enganados, que estão sendo tosqueados pela religião. Amém? Graça e paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.